Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio do Café com Paula Belfort. E, gente, hoje eu estou aqui com duas pessoas maravilhosas da área da beleza, que eu tenho certeza que vão contribuir muito com cada história, né? Porque são mulheres maravilhosas, mulheres incríveis, empreendedoras, que eu já pude aqui nos bastidores conhecer um pouquinho delas. Inclusive, a Daiane Vasconcelos já esteve presente nos Sim, meus primeiros episódios, né? Tu lembra qual foi, foi? foi o, foi o Eu acho que terceiro foi o que tu terceiro. fez, foi. Contou um pouquinho do início dela, só que hoje ela vem com temas mais densos e mais profundos para Sim. contribuir com vocês. E eu também estou aqui com a Nayane, com a Nayane Santana. Não conhecia ela, conheci através do Instagram. Ela acabou de me falar que me conheceu no No evento, evento, né, de isso, marketing isso. dos Silas. Se você não conhece, também é o nosso parceiro que está nesse movimento aqui do empreendedorismo. Então a gente se conheceu nesse evento e olha só, hoje ela está aqui Pois é. sentadíssima para contribuir muito com a história dela. Pode se apresentar, meu amor. Me chamo Nayane Santana, né, Paula? Trabalho na área da beleza, né? Aí tem mais ou menos uns 9 anos. Sou especialista em alisamento, né? Educadora capilar. Hoje eu já ministro curso da área da beleza, né? Já venho aí mostrando a minha técnica, né, de alisamento para muitos profissionais, né, para as profissionais que de verdade queiram entregar um resultado, né, de alisamento 100%, um alisamento saudável. E é isso, sou de São Domingos do Maranhão, olha só, vim. Então é sobre isso. Seja muito bem-vinda, Obrigada. obrigada pela presença. Dai, se apresente para nossa audiência. Eu sou Daiane Vasconcelos, sou especialista em sobrancelhas naturais, também tenho uma clínica de estética, já trabalho com estética há 6 anos, né? Então, cheguei aí nessa área de paraquedas e me encantei. E hoje também, além dos procedimentos estéticos, lá na clínica a gente tem braços de cursos, tanto na área da micropigmentação, como também na área de marketing para profissionais da beleza, né? Dai, Então, aproveita para falar um pouquinho para nossa audiência desse teu movimento hoje no mercado da área da beleza, né? Sobre experiência ao cliente. Hoje em dia você sim, também tem um curso diferente, né? sim, é algo que eu fui aprimorando ao longo do tempo, né? E eu percebi que a maioria dos meus clientes, eles gostavam muito do atendimento que a gente proporcionava para eles. Então eu resolvi pegar tudo isso que eu aprendi e juntar um treinamento para profissionais da beleza para que elas consigam encantar ainda mais os clientes, sem ser somente com técnica, né, gente? Porque Entregar algo a mais, né? experiência hoje é o que todo mundo está buscando e o que as grandes marcas estão proporcionando cada vez mais para os clientes são as experiências dentro do seu ambiente de trabalho. E não é porque é um microempreendedor, né, que tem que se Sim, limitar. Às vezes as pessoas se limitam muito, porque eu tô começando, sim. porque eu ainda tô pequena e acha que não pode proporcionar uma experiência ali para o cliente. O que que uma pessoa que está começando, na tua visão, poderia já começar ali a ter pequenos passos para oferecer para o cliente um atendimento diferente? É o que eu sempre digo, né? Que experiência não tem a ver com dinheiro, né? Então, assim, você consegue proporcionar um bom atendimento para o cliente usando os recursos que você tem, porque a experiência não é só você oferecer um café, um cappuccino diferenciado. É desde o Instagram, do seu story, até o WhatsApp, até o cliente chegar no seu Isso. ambiente, isso já é uma experiência, né? Então, o que eu vejo muitos profissionais que eles ainda não conseguiram entender o valor que o cliente tem para você. Então, eles acabam tratando o cliente como cliente. E quando a gente entende de experiência de atendimento, o nosso cliente ele não é apenas para pagar o procedimento, ele já torna um convidado, né? Então, ele já vai para o seu espaço, já cria um vínculo com você. Então, você consegue passar a experiência para o cliente através de um abraço, de um sorriso, de fazer um pós-venda, de acompanhar ele nos momentos bons da vida dele. Tudo isso faz parte da experiência, né? Verdade, Perfeito. verdade. Isso Né? conta muito, né? Sim, Eu mesmo tenho me destacado muito devido a essa questão da experiência, né? Como ela falou, não é só uma técnica, e sim uma experiência de
entregar, né, ali um momento maravilhoso. Eu sempre tenho muito isso comigo de atendimento personalizado, né, um atendimento por agendamento. No meu espaço, a gente não atende em questão de ordem de chegada, superpor por horário marcado, né? Porque daí a gente tem como personalizar, né? Tem Fazer como uma ali preparação. isso, tem como fazer uma preparação e é isso que eu agrego isso no meu espaço, né? Que isso agrega valor. Então eu vejo muito essa questão desse atendimento personalizado, né? Que E é muito importante. a sua empresa, ela é em São Domingos do Maranhão, né? Isso. Tu achas que existe uma resistência, por exemplo, de ser uma cidade menor, ter uma resistência em relação a pagar, a valorizar mais o profissional? Essa questão da experiência também foi uma estratégia para que você se destacasse e o cliente começasse a te valorizar mais? Sim. Como que você lidou com essa situação? Tipo, nesse caso, é como eu te falo, com a experiência, né? Quando a gente lhe dá essa experiência, a gente agrega o quê? Valor. Então, com essa experiência, né, já elas pagam, mas é resistente devido à cidade ser pequena. Mas quando você tem um posicionamento, quando você se posiciona, que você agrega aquele valor, elas pagam. Pagam mesmo. Então, isso é muito importante, né, para o nosso negócio. É a questão de posicionamento. Certo. Dai, hoje também tu tá bem voltada para essa parte, né, da questão do Sim. posicionamento. Qual é a tua visão, né, a tua opinião desse posicionamento? Como fazer com que o cliente ele tenha essa percepção, né, de valor? Como que você comunica isso para o cliente? Primeiramente, escolher o que você quer, né? Qual que é o tipo de cliente que você quer. Então, uma das coisas que eu venho percebendo sobre isso são os movimentos que eu venho fazendo e estar em lugares diferentes, com pessoas diferentes, me aproximando de pessoas. Hoje, lá na clínica, por exemplo, a gente está criando produtos que eles são com um valor um pouco mais alto. Então, para eu atingir esse cliente, eu preciso estar nos mesmos lugares que eles estão, né? Então, é o quê? O estilo da roupa, é a loja de roupa que você compra, é você começar a educar os seus clientes sobre o cuidado de maquiagem, usar uma maquiagem mais leve, você comprar uma maquiagem de uma marca um pouco mais cara. Então, tudo isso aproxima o cliente. Então, se eu tenho um cliente que, por exemplo, tem uma bolsa de grife, eu não consigo entender nem qual que é a bolsa que o cliente está usando, Hoje ele tu não foca, vai... hoje o teu foco é mais um público A? Sim, sim. Eu tô Migrando, né? migrando o meu público, tô nichando o meu público. Claro que o público A, ele é um público que ele é um pouquinho mais difícil de você ter acesso, né? Mas não é impossível. E por isso eu venho fazendo esse movimento também. Então, assim, o público que gosta mesmo do produto mais caro e que ele valoriza, ele está em lugares diferentes. Com certeza. Como que eu vou atingir ele se eu nunca nem vivi aquela experiência que o meu cliente está vivendo? Então, eu não consigo me conectar com ele se eu não passo, se eu não vivo o mesmo que ele vive todos os dias. Então, tudo isso é questão desse movimento, desse posicionamento, e tá dando super certo. Porque eu tô conseguindo atrair uns clientes diferentes para o meu espaço. Isso, Então, é uma bom. perícia, né? Sim. É fazer uma perícia do resultado que você almeja Sim. e criar uma estratégia para isso. Para isso. Eu acredito fielmente que não existe resultado sem estratégia. Sim. Porque quando você faz uma estratégia, você consegue prever um resultado. Você vai agir de forma minuciosa e estrategicamente para ter aquele resultado mais assertivo possível. Sim. O contrário disso não funciona. É o que eu sempre falo, não copie nada de ninguém porque a gente só vê o resultado, mas a gente não consegue olhar a fundo, de fato, o porquê a pessoa está fazendo isso. E quando você copia, você também pode colher um resultado do qual você não quer. Exatamente. Do qual você não está preparado para isso. Né? Então, por isso que a perícia do que a gente quer, ela é muito importante para que a estratégia ela dê certo. Sim, eu sempre brinco assim, né? Eu falo brincando. Engraçado, Dai, que a gente, rapidinho, só para eu concluir, a gente estuda praticamente as mesmas Sim, coisas, sim. né? E A gente estuda praticamente as mesmas coisas. Inclusive, recentemente a gente fez um curso juntas, a gente conversa, discute muitas coisas. Mas, por exemplo,
eu já tenho uma visão um pouco diferente do meu negócio pro negócio da Dai. Inclusive, a gente já conversou sobre isso. Ela já tem um foco já no público ali. Eu já não tenho foco nisso, entendeu? Então, as minhas estratégias pode ser que em algum momento não dê para ela, ou que ela possa usar e converter aquela estratégia, modelar, né? Mas é muito provável que se ela pegue exatamente as minhas estratégias, ela comece a ter um resultado do qual ela não está almejando hoje, né? Sim, claro. Tudo isso é algo que a gente vai estudando a longo prazo, né? E a gente vai aprendendo também. Então, o que eu sempre falo, né? Eu digo assim, o cliente ideal para você é tipo aquele crush que você tem que criar várias estratégias para chegar até ele, né? Então, hoje a gente faz um trabalho no Instagram, por exemplo. Então, quando tem aquele cliente alvo que eu quero atingir, então eu vou lá, dou uma olhada, curto o story dele, comento a foto dele, vejo qual que é a roupa que ele tá vestindo, então eu já vou lá, já vejo qual a loja que ele vai, aí compro a roupa. E deu certo com uma cliente minha esses dias que eu fiquei pensando, eu tenho que chegar perto daquela mulher bem ali. Então eu comecei a fazer isso, né? Curti a foto dela, comentei a foto dela, aí vi o jeito da roupa que ela tava vestindo, aí eu postei um vídeo usando uma roupa parecida com ela. Nossa, ela comentou, curtiu meus stories, já agendou para ir na clínica, entendeu? Então, você tem que ir criando estratégias para te poder chegar naquele cliente. Exatamente. Você já usa isso? Tá vendo? É aprendendo, né? Que legal. Eu tava aqui, né? E eu só observando essa estratégia. Mas hoje é estratégia. A gente sempre tem que estar inovando, né? Sempre tem que estar se atualizando. Porque hoje o nosso mercado tá gigante, né? Sim. E o digital, então, a gente exatamente, sempre tem que até a minha próxima pergunta, né? Com essa, hoje eu não vejo mais a concorrência como era vista, como nós víamos há 10 anos atrás, 15 anos atrás, que era uma concorrência local, né? Eu lembro que as pesquisas de mercado era mais assim, tem quantas clínicas do teu lado, né? Onde é que as clínicas estão concentradas? Então era mais ou menos isso. Hoje eu vejo mesmo, a nossa concorrência, ela é digital. Então, como que vocês conseguem lidar com isso, né? Essa concorrência o tempo todo, divulgação, campanhas, o cliente ele tem mais acesso a opções. Então, como que vocês lidam com isso? Quais são as estratégias que vocês estão fazendo aí para se destacar da concorrência? Sempre, né, se atualizando, estudando e um dos pontos principais, investindo. A gente sempre tem que investir, né? Hoje mesmo, na minha empresa, né, no meu espaço, eu tenho 2 empresas de marketing que trabalham juntamente comigo, né? Tem uma que tem uma social media, que está sempre ali presente comigo, me acompanhando nos meus eventos, né? Então, isso, para mim, é importantíssimo para sempre a gente estar à frente, né? Da concorrência, sempre estar ali se destacando, né? Mostrando também o nosso trabalho, para quando, tipo, o nosso cliente estiver ali procurando, né? O trabalho, né, que ele deseja, entrar ali no nosso Instagram, né, que hoje é uma das vendas, assim, que tem, né, um dos setores das ferramentas, né, de divulgações maiores que tem hoje é o nosso Instagram. Então, quando ele entrar ali, ele se sentir já, não, é aqui que eu quero, olha só o atendimento dela, né, eu sempre mostro muito essa questão, né, no meu Instagram, em questão do meu atendimento, né, em questão dos meus resultados, e isso tem me trago muitos resultados, né, em crescimento. Então, eu creio que o principal objetivo é sempre investimento, né, investir bastante na questão do marketing. Sim, com certeza. E, por exemplo, aqui no business, tem um monte de clínica de estética. Então, no único prédio tem muita clínica de estética. Então, assim, eu acredito que o nosso diferencial maior é a nossa essência, né? É o que a gente consegue passar para o cliente. Então, o que eu vejo muito, assim, são muitos profissionais muito engessados ali no Instagram. E aí, quando o cliente chega no seu espaço, não é você. Isso acaba criando uma impressão ruim. Então, a imagem que eu tento passar todos os dias para o meu cliente, que dá resultado, é o que eles me veem diariamente, né? Então, a gente está sempre mostrando a rotina, a gente
quer dar sempre um passo à frente, até porque hoje eu enxergo o Instagram como um shopping, né? Então, o Instagram é um shopping. O cliente, ele não vai no shopping e as lojas estão fechadas. Então, a partir do momento que a gente começa a ver o Instagram como o seu trabalho de verdade, aí você começa a entender e buscar todos os dias quais são as formas que você vai fazer para que o cliente ele fique ali no seu Instagram, na sua rede social. E tem que ter coerência, né? Então, não adianta você ter um feed lindo e no story você não sabe o que você posta. Sim. Não é? Sim. Eu sempre, tipo, tive isso muito comigo. Questão da essência. Passar o que eu sou. Eu sou assim e no meu atendimento eu também sou assim. Então, isso é muito importante, essa questão da essência, né? Como ela falou, eu não vou mostrar uma coisa lá no Insta quando a minha cliente chega totalmente diferente, né? Sim, que é o que acontece muito, Que acontece né? muito, né? E é uma das coisas que eu tenho me destacado muito em questão disso, né? Se eu vou, vamos supor, se eu for na padaria, eu vou na Yane Santana. Eu já tenho a minha marca. Acabou a vida pessoal. Eu já tenho a minha marca. As meninas falam assim, nossa, Nayane, tu vai pra todo lugar assim arrumada. Eu vou, já é minha marca. Tô no meu espaço, todo tempo eu atendo assim. Então, isso já criou a minha marca. Ele já me conhece assim, como Nayane Santana. Quando fala Nayane Santana, já vê ali aquela mulher que eu sou, né? Tipo, empreendedora, uma mulher elegante. Então, eles veem isso. Então, é isso que eu sempre passo, tanto no meu espaço como no meu dia a dia. As meninas E depois eu sempre sorriem, acredito né? que se torna tão natural, Tão né? natural. Isso, Pra sim. gente é natural, né? Pra mim é natural. É Eu não gosto de natural. sair de casa desarrumado. Não tem quem faça, eu também. Se eu E aí, vou tipo, malhar, eu tô com minha basezinha aqui, muito bem, Olha. obrigada. Não É tem porque nada de engraçado fake nessas news, horas né? que a gente... Não, ontem, né, É. eu saí, eu fui rapidinho ali, só lanchar com a minha amiga. Do nada, eu escuto uma voz, Paula Belfort, Oi? Eu já saio assim. Não Isso. sabia quem era, mas me conhecia e eu... Oi, tudo bem, meu amor? Beijo. Beijo. Não sabia Isso acontece quem era. muito comigo Acontece, também. entende? Ou seja, as pessoas criam uma expectativa ali de Sim, te olhar. de E a te gente olhar. que trabalha na Pois beleza, a é. gente tem nossas responsabilidades, né, Pois gente? é, já Vocês pensou, sabem Daiane Santana disso? sair toda... Com Aí, o cabelo bem aqui, assim, todo Sim, uma voaçado. Não especialista em vai dar alisamento, certo. né? Sair Não, ali não com dá. aquele cabelo. Então, imagem, gente. Hoje é tudo, né? A nossa imagem. Então, Eu brinco que... Eu brinco não, na verdade, é uma brincadeira verdadeira. Que o Instagram, ele é apenas a a ferramenta. ferramenta. Ponto. E as pessoas não entendem isso. E existem diversas formas de você comunicar no Instagram, positiva ou negativa. E eu entendo que existe uma escadinha, né? Quem tá começando, Sim, ele quer aprender sim. só o feed e o stories. Verdade. Só aprender a postar. Mas quanto mais você estuda, quanto mais você se aprofunda, mais você percebe que existe um universo por trás do Instagram, Muita que faz com que você converta em vendas, né? Seja estudar sobre neurovendas, de como você vai vender ali para o cliente de forma inconsciente, ele vai começar a consumir essa questão que a Daiane acabou de falar. Isso é uma técnica, é rapport. Isso. Né? sim. Essa questão, Bem poxa, eu vou usar interessante. uma roupa para eu atrair o meu cliente. Eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo um rapport com o meu cliente, mas ele não entende que eu estou Ele não fazendo sabe, isso. Ele nem Isso. sabe o que eu Ele tô não fazendo. entende isso, entende? Isso. Mas aí, quando você começa a entender que o Instagram é apenas uma ferramenta e que existem diversas técnicas por trás que você pode utilizar nesta ferramenta. Só que as pessoas, elas colocam a responsabilidade apenas para o Instagram. O fato de postar por postar, de fazer por fazer é o suficiente. Mas é como eu estou usando. E o Isso. como, ele só vem quando você estuda, quando você pesquisa, quando você se aprofunda, Isso. para você aprender a comunicar de forma correta para o seu cliente, né? Então, por exemplo, algo que eu acho extremamente importante para quem quer para quem quer se destacar nas redes sociais é a comunicação. Isso. Tem que ter, né, Paula? Tem A que gente ter uma boa passar aquela comunicação. comunicação, né? E aí é quando você vai estudar sobre comunicação, sobre oratória, aí você vai ver o quão profundo é e o quanto é importante isso para o seu dia a dia,
né? Que não é só no on, mas é na avaliação, como você vai usar técnicas de comunicação ali com o seu cliente, enfim. Eu digo, gente, que assim, começar é maravilhoso, mas quanto mais você cresce, mais você se exige, né? Você percebe que para você ser grande, para você se destacar, você precisa aprender sobre tantas coisas. Às vezes a gente olha uma pessoa top lá e, meu Deus, que mulher incrível, que mulher extraordinária, que mulher maravilhosa. Mas, se você chegar para essa pessoa e dizer assim, Dai, é o seguinte, eu quero trilhar o mesmo caminho que você. Me passa um mapa de tudo que você fez, de todos os livros que você já leu, de todos os cursos que você já fez. Se você for olhar, realmente talvez até desista. Entende? Porque é um caminho, é um processo para você chegar naquele resultado. E as pessoas, às vezes, não estão dispostas, né? Sim, até porque, falando sobre caminho, sobre caminhar, quando você está caminhando, você encontra tantas coisas que talvez aquela mesma pessoa nunca vai encontrar. São pessoas, são visões diferentes. Então, a gente aprende, esses dias eu olhei uma frase que eu gostei bastante, que a nossa maior dádiva é o erro, que seria de nós se fôssemos perfeitos, né? Então, a gente aprende todos os dias com os nossos erros, e o que eu vejo hoje é que as pessoas, elas estão muito imediatistas. Então, elas acham que se ela postar o story hoje, falando de uma sobrancelha, amanhã o direct já vai estar cheio. Então, tem clientes, por exemplo, que eles vão te acompanhando ali 1, 2 anos, vendo como que é o teu posicionamento, a forma como você fala, o lugar que você frequenta, o que você veste, o que você compra, ela poder comprar de você daqui a 2 anos, né? Porque ela está criando conexão com você e ela está te analisando para ver se realmente você é de confiança para ela te entregar o rosto dela. Existe comportamento, né? O comportamento de um cliente é diferente do comportamento do outro cliente. Então, tem aquele cliente que ele tem um perfil de comprar pela emoção, né? Uma promoção atrai ele, né? E tem outro cliente, não. Que ele já é mais, ele analisa mais, ele já é mais criterioso. Então, o tempo de consumo de um cliente que consome só pela emoção é diferente de um cliente racional. Então, quando a gente entende isso, a gente entende que nós não vamos ter somente aquele cliente que consome na emoção. E se você é uma pessoa que quer resultado a curto prazo, provavelmente você não vai ter paciência com aquele cliente que está te namorando. Porque para ele existe uma outra jornada, entendeu? Vocês devem perceber isso até conversa de WhatsApp. Tem aquele cliente que na hora que você fala o preço, ele, eu quero fazer agora, hoje, não sei, né? E tem aquele cliente não, que ele vai ali, ele consome, ele vai nas redes sociais, né? Por isso a importância de ter a constância na rede social. Por exemplo, eu fiz uma cirurgia no meu nariz, para decidir fazer, foi 1 ano e meio. Quando eu vejo desde o dia que eu comecei a seguir a médica. Racional, né? A mesma coisa foi quando eu botei meu silicone. Eu fui em 8 médicos. Eu me consultei com 8 médicos. Foram quase 2 anos para eu decidir com quem eu ia fazer. Eu não faço na emoção, assim. Principalmente coisas que é mais séria, né? Verdade. Então, assim, se aquele médico que eu decidi fazer, eu não tivesse tido tanta indicação dele, ele não tivesse tido uma boa avaliação, que ainda assim, na avaliação eu fechei com ele depois de um tempo, entende? Eu fui pensar se realmente era aquilo que eu queria. Se ele não tivesse tido conteúdos ali que me prendesse, provavelmente eu não teria fechado com ele. Então, o comportamento de um cliente para o outro é diferente, a gente tem que aprender a lidar com isso. Sim, com todos, né? Então, assim, a gente tem que saber o que a gente está falando, até porque, como eu falei no início, tu tem que descobrir qual que é o cliente que tu quer atender, né? Verdade. Porque, então, assim, hoje os meus clientes, eles são muito parecidos comigo. É até algo, assim, que eu fui construindo ao longo do tempo, pelo meu estilo de vida, pelo que eu posto. Então, as minhas clientes... Pela paciência. Teus clientes são todos assim, né? Gente, eu não tenho cliente que chega lá na clínica falando alto já conversa. Não tenho. Os meus clientes, eles pois são então, pronto, os meus clientes são muito parecidos. Eles foram muito bem educados, até pela forma de se trabalhar. Então, hoje, as minhas colaboradoras também, elas têm o meu perfil. Elas não eram assim, mas elas já têm o meu perfil, porque eu fui criando esse brand. Então, qual que é o cliente hoje que eu gosto de atender?
É um cliente parecido comigo, que já é mais calmo, que gosta de curtir a experiência. Então, eu atraio esse tipo de cliente pela minha comunicação na minha rede social, né? Então, assim, tudo isso faz parte na hora que você vai criar ali o teu brand, tu vai definir qual o tipo de cliente que você quer para dentro do seu estabelecimento. E qual é a visão de vocês a longo prazo para o mercado da beleza? Ou a curto prazo mesmo, né? Porque quando a gente parar para pensar, a gente observa que o mercado ele não tá normal, ele tá acelerado demais. Sim, Verdade. sim. Tem que ter muita bala na agulha. Toda hora lança uma técnica, um Toda hora produto, é isso, hoje, meu uma Deus. técnica. Esse mercado, né? Mais na frente vai estar gigante, né? É só crescendo, né? Só crescendo Sim, bastante. É, a e longo prazo. algo que eu tô percebendo muito é que as pessoas elas estão muito conectadas com a questão da experiência, do atendimento. Hoje as pessoas elas não estão tão preocupadas com aquela coisa muito rápida. Elas querem alguém para conversar. Depois que teve a pandemia, eu acreditei que as pessoas elas ficaram muito mais emotivas, buscando profissionais que realmente entendam elas, que queiram conversar. E também a gente tem que estar ligado nas tecnologias, né? Então, quem está aí usando aquelas técnicas antigas aí, desculpa que o mercado está te atropelando, né? Isso. Tipo, as técnicas de sobrancelhas, por exemplo, né? Eu já venho martelando a técnica de brow lamination já tem 4 anos. Hoje que as existe pessoas um já processo de já estão aceitação, né? utilizando. Então, assim, tem muitos profissionais que eles ainda estão muito conectados com técnicas antigas, com formas antigas de atender o cliente. E todo dia aí, ó, essa galerinha que está entrando aí novinha, elas já estão entrando com as técnicas mais com as tecnológicas novas do que tendências, nós, né? com as novas Isso é tendências. por isso, né? A gente sempre tem que estar, né? Sempre ali estudando para sempre evoluir, porque, como a Paula falou, o mercado hoje em dia está sempre ali, ó. À Sempre frente. ali à frente. Então, nós precisamos, né, tá com novas técnicas, né? Novas técnicas e entregando experiências, né, para o nosso Sim. cliente. Muitas experiências diferentes. Todo dia. Isso é Todos até os dias. um ponto interessante também a ser mencionado, é porque algumas pessoas falam assim, é caro um procedimento estético, né? Ok, eu concordo quando a gente para pensar na lâmina, no preço isolado da lâmina, né? Quando a gente Aham. vai ver quantas micropigmentações a gente consegue fazer, por exemplo, com Pigmento. tubo de pigmento. Aí eu concordo, ok, a margem de lucro realmente é muito grande. Mas, quando a gente para olhar realmente o custo do procedimento, é quando a gente para pensar na estrutura que a gente pretende oferecer para o cliente, né, que a gente oferece para o Isso. cliente, e mais nos cursos, né, nos investimentos que nós precisamos fazer para nos mantermos ali atualizada, entregando o melhor resultado para o nosso cliente. Os cursos da nossa área da beleza, vocês sabem que não são Não baratos. são E um quando é valor bem especialização, aí mesmo que o investimento é maior. Então, tudo isso é um custo para que a gente se mantenha no isso. mercado. E se você não tiver essa visão de ter ali uma margem de lucro considerada para que você possa reinvestir dentro do seu negócio, em capacitação estrutural, você vai perceber que você não vai ter como se manter no mercado. Isso. Sim, sim. Não vai ser verdade. impossível, na verdade, você se manter no mercado. Então, é um preço, na verdade, não é um preço, é um valor, Um valor. que é cobrado mesmo, que eu acredito que é justo, né? É justo, Com verdade. certeza. É como tem tem tudo, né, Paula? Não é só o procedimento, mas sim, né, em todo o ambiente, em todo, né, a experiência ali, em toda a conversa. Começa pelo atendimento online, né? Hoje em dia o nosso ali atendimento personalizado, né? Eu prezo muito isso em atender o cliente muito bem, né? A partir do momento quando o cliente já ali entra em contato com você, é porque ele já quer ali, né? Já quer algo. Então eu creio que isso já começa já do atendimento, né? Ali, você já falando pelo WhatsApp ali com o seu cliente, ali você já vê. E o que eu acho bem interessante, que muitas, né, chegam no meu espaço
Porque eu mesmo gosto de atender, às vezes mando um áudio, né, para as minhas clientes, e daí elas dizem assim, já gostei de você só do jeito de falar, pelo atendimento eu já vim até aqui. E a impressão, quando elas chegam no meu espaço, como eu falei, um atendimento personalizado, quando elas já chegam ali no meu espaço, elas já tem aquela música em ambiente, já tem ali, né, toda a minha equipe, toda uma estrutura ali, né, que vai atender ela bem. E quando termina o procedimento, e ela já fala assim, deixa marcado Que delícia. o próximo. Já quero deixar aqui Adoro. marcado. Ela diz assim, eu não saio mais, Nayane, eu não te largo mais. Isso é muito gratificante. Isso faz com que a gente sempre esteja ali, né? Sempre buscando melhor para elas, né? Então, E isso hoje, é com muito essa bom. loucura de internet, de rede social, a gente fica assim numa certa dependência, né, gente? E como que vocês equilibram isso na vida de vocês? Né? É empresarial, a vida empresarial, a rotina, o Instagram, essa vida online. Conta aí as estratégias. O bom é que a gente tem que postar nossa rotina, né? Então. Mas é bem desafiador, né? Porque não é somente você você gravar um vídeo e postar. Você tem que pensar primeiro, Antes de postar, antes né? de postar. O que é que eu vou falar nesse vídeo? O que é que eu vou postar? Qual a roupa que eu tô vestindo? Qual o lugar que eu vou estar para eu poder postar? Então, tudo isso é desafiador. E quando a gente precisa estar ali todos os dias, tem dias que não dá tempo de dar bom dia, né? Então, a gente tem que se preocupar com isso. Porque se você não tiver conectada com o teu cliente... Tem, como o Luiz sempre fala, o seu concorrente está a um clique do seu cliente. Então, a gente tem que se preocupar muito com ter essa constância em estar todos os dias. Então, a gente percebe, no dia que o WhatsApp trava, os clientes, ninguém atende, parece que vira uma loucura. Então, a gente acaba sendo muito dependente da rede social. Hoje, se não tivesse Instagram hoje por 30 dias, como que tu vai atrair os clientes novos para o teu estabelecimento, né? Como que a gente iria trabalhar para conseguir atingir esses clientes? Teria que ser uma estratégia muito boa, né? Como? Eu posso te ensinar. Panfletagem. A Paula já falou isso, eu lembro. Panfletagem a gente faz. mas Mesmo a realmente- gente não tendo Instagram, é a gente faz panfletagem. Eu faço panfletagem lá no meu condomínio, faço no condomínio do meu namorado, faço aqui. Mas eu vou te falar, existem muitas estratégias. Sim, sim. mas- Antigamente, eu pensava dessa forma e sim, eu acredito que o Instagram é uma ferramenta muito importante para nossa empresa, mas hoje, depois de abrir os meus olhos e enxergar outros horizontes, de aplicar outras estratégias dentro da minha empresa, eu concordo que o Instagram é importante, mas eu não concordo que ele é responsável 100% pelo faturamento de uma empresa. Isso, Sim, também. Não concordo Não, com isso. verdade. Porque eu tinha essa visão limitada quando eu não olhava para dentro do meu negócio e quando eu não aplicava estratégias internas que realmente funcionam. Então, quando a gente fica só apegada no Instagram, a gente realmente fica dependente dele. Eu falo assim, a questão de tu se conectar com o teu cliente. Não, conexão, com certeza, Sim. o Instagram é a única forma ali de você se conectar diariamente. Mas, quando eu falo de dependência de faturamento, né? Tipo, meu negócio, se eu passar 30 dias hoje sem o meu Instagram, e aí, como é que vai funcionar? Não vai vender? Entende? Entende? E aí não vai atrair se a gente tiver cliente? uma base sólida de clientes, de clientes. contatos, Exatamente. funciona tranquilamente. Eu falo Sim. na questão da conexão, de tu atrair um cliente novo pro teu espaço. Sim, entendeu? com certeza. Porque hoje, assim, o Instagram, ele é uma forma de você manter um relacionamento com os seus clientes e atrair pessoas novas também pro teu E ultimamente o estabelecimento. Instagram nem tem ajudado, né? Porque Sim. quanto mais é monetizado, melhor
pior é o nosso alcance, É né? verdade, tá bem difícil E eu não mesmo. sei se é uma impressão minha, gente. Cadê a produção que tá ali escondida, que é especialista em marketing? Não, gente, mas eu não sei qual o problema. Bastou, parece, será o que que é? Eu não entendo muito essa parte. Eles escutam uma palavra-chave e cai o nosso engajamento? Ou sei lá, coloca um link e cai o engajamento? Gente, que loucura! Entendeu? Realmente. É uma loucura toda vez. Aí eu vou lançar uma coisa. Lembra até quando eu tava fazendo lançamento com o Silas, eu dizia, não, isso aqui é o quê? Tá bugado. Só pode. Porque o engajamento é lá pra baixo, entendeu? Então, assim, às vezes a gente ficar 100% dependente só disso é muito É muito complicado. complicado. No meu caso, como a minha cidade é pequena, então lá tem muito... Ainda passa aquelas bicicletas no meio. Passa, não passa? Passa! Como a minha cidade Eu é Eu botar na pequena, bicicleta. Tem no muita essa carro de questão do som. carro de som como a ainda. minha cidade é pequena, então a divulgação em si lá também é muito boca a boca, né? Eu ganho muita cliente, assim, dizendo, ah, não, fulano de tal me indicou. Né? Tipo, então eu tenho muito essa questão, né? Da divulgação também boca a boca. Eu ganho muita cliente hoje, né? No meu espaço, porque uma pessoa ali, né? Falou do meu trabalho muito bem e tal, e eu sempre falo isso, fidelizar o cliente. Gente, fidelizar o cliente não tem coisa melhor do que um cliente ali, né, que a gente fideliza, que ele gosta, porque como eu falei, né, a cidade é pequena, daí vai uma filha. Dessa filha, ela leva a mãe, leva a tia, leva o irmão. E é isso que eu vivo, né? Assim, a minha experiência lá, por conta da cidade ser pequena. Então, isso A é muito indicação, bom. na verdade, eu acredito A que O é a boca a melhor boca é a forma. melhor forma. É a né? melhor Isso ainda forma. acontece. Qual é o Isso. empecilho que eu vejo hoje? Não é nem empecilho. As pessoas, elas têm inúmeras opções, né? Isso. Então, vamos lá. A Daiane quer fazer uma micropigmentação. Você fez e você indicou. Ah, mas eu fiz lá na Paula e tudo mais. Só que a Daiane, ela já está interessada em fazer micropigmentação. Aham. Ela comentou contigo e você vai falar onde você fez. Para a Daiane, vai ser mais uma opção dentro da que ela já pesquisou, que Isso. provavelmente ela também já tenha se agradado de sempre, alguma. E sempre elas vão no Entende? Instagram, através da indicação. O Instagram, ele vai ser um ponto positivo, né, para principal comunicar ali, né? coisas positivas da tua marca. Isso. Só que como a Daiane hoje, ela tem uma ferramenta que possibilita ela de ter também inúmeras opções, então ela vai continuar ali que pesquisando. Porque a depender de quem está falando no boca a boca, existe aquela pessoa que vai dizer, eu fiz lá na Paula. Mas tem aquele cliente fã, que ele vai dizer assim, olha, eu fiz na Paula, não sei o que, tudo, ele vai falar, ele vai de uma persuasão, de um negócio Não precisa nem que de não vendedor, precisa né? mais, entende? Verdade, Então, concordo. assim, depende também muito de quem está indicando, de como indicando. é feita a A indicação, a ponto de convencer que a Dai, ela não se interesse mais pelas pesquisas que ela já fez, entendeu? E antigamente, há 10 anos atrás, muitos dos meus clientes também eram por indicação. Só que há 10 anos atrás, nós não tínhamos essa ferramenta tão agressiva, que é boa pra gente também, Sim. como os clientes hoje têm na palma da mão, entende? Verdade. Então, a gente precisa também criar um universo para que a gente atraia aquele cliente que realmente ele seja um cliente que vai se converter. Sim, até porque falando, por exemplo, de micro, né? Se o cliente que está pedindo a indicação não gostar do serviço que ela viu na outra, né? Ela não vai, mas eu não Isso. gostei ali da que ela fez lá na fulana de tal. Vou continuar com as minhas pesquisas, né? Então depende também do que o cliente ele tá buscando naquele momento, né? Porque pode ser que o Exatamente. que tu gosta não é o mesmo que eu tô buscando. Tu vai sim lá, tu vai conversar com a Paula, tu vai ver quais são as técnicas que a Paula conversa. E lá, quando chegar na Paula, é que a Paula vai ter que convencer. convencer. Porque tem cliente que Exatamente. é muito, tem uma A opinião jornada muito do formada. cliente, a jornada do Isso. cliente hoje, ela tá cada vez mais exigente. Tá, Ou sim. você dá uma atenção mesmo devida para isso, para que ele possa se converter realmente em um cliente,
ou ele só vai no teu espaço, ele vai dar uma volta, tomar um cappuccino e ele não volta. Até porque, até porque existe o Google hoje, né? Então, antes do cliente chegar lá, ele já pesquisou tudo. Já sabe qual a técnica, qual a lâmina, qual o pigmento durar mais. Então, quando ele chegar lá, tu tem que ser excepcional para ele poder comprar de você. É bem que ela falou aí a questão do Google, né? Nos meus cursos, quando eu comecei, né, como eu estou ministrando, e aí eu falo muito, eu ensino muito para as minhas alunas a questão da estrutura capilar, do cabelo em si, né? Porque tem muitos profissionais que eles sabem o que ali, aplicar um produto. Entende do produto, né? do produto, mas em si, do cabelo, do que realmente acontece ali naquele cabelo, elas não entendem. Então, quando eu falo para elas, eu sempre ensino para as minhas alunas essa questão, né? Que elas têm que ter o quê? Segurança no que fala. Ela tem que sentar ali a cliente dela e explicar o que ela está fazendo, né? Porque às vezes tem cliente que sabe muito mais do que profissional. Então não, a às vezes porque o profissional sabe, mas ele não sabe explicar. Não sabe explicar. explicar. Né? E é isso que eu sempre falo para as alunas, né? Tipo, elas têm que passar aquele posicionamento, aquela segurança, porque até isso também agrega o valor. Quando a sua cliente chega ali até você, né? Que você vai explicar qual o procedimento. Eu sempre acho isso muito importante. Antes mesmo de eu iniciar um procedimento, eu sempre vou ali e explico para minha cliente como é que eu faço aquele procedimento que é um diferencial. Porque o meu alisamento, ele é um diferencial ali para as minhas clientes. Inclusive, quando vai a primeira vez, uma cliente, ela fala, nossa, eu nunca fiz um alisamento assim. Ele simplesmente só aplica o produto ali e tal. E eu não, sempre faço o quê? A avaliação. Sento ali a minha cliente, a gente vai conversar. Quando é a primeira vez, ela vai me falar qual foi o último procedimento. Então, tudo ali vai agregando o valor, né? Não é só chegar e começar o procedimento, né? Então, eu creio que isso, para mim, tem sido um diferencial enorme também. Essa questão de ter esse diálogo com a minha cliente. A venda, né? A venda ali. A avaliação mais precisa. Antigamente Isso. o cliente ele só chegava para fazer, né? Era, só chegava e dizia Nem assim, o profissional se preocupava em explicar. Explicar, Essa é a né? verdade. Isso. Hoje tu já tem equipe? Tenho. Hoje Tem quantas a gente já pessoas lá? No espaço em si, né, temos duas pessoas, mas eu tenho uma equipe geral, né? Como eu te falei também na questão do marketing, né? Já tenho uma pessoa, né, uma social media, que está sempre ali me acompanhando nos meus eventos, né? Como eu vou para fora também, ministro cursos fora. Então, eu sempre tenho uma pessoa ali que está ali comigo, com todos os bastidores. E também, né, tem uma equipe do Silas, né? O Luiz, que está até aqui presente. Então, a gente tem toda uma equipe, né? Eu tô com toda uma equipe ali em construção, né, do meu Instagram, para sempre estar evoluindo. Pronto. Sim. Dai também já tem equipe, né, Dai? Sim, hoje eu tenho 6 pessoas também. Eu tento trabalhar com eles da melhor forma possível, né? Até questão de marca mesmo, né? Como eu sempre falo com a Paula sobre a nossa marca, quando a gente está criando a marca, a gente precisa passar para os nossos profissionais que estão com a gente qual que é a importância do cliente enxergar quando ele entra no seu estabelecimento, né? Pronto, Dai, vocês já saíram desse start, né? Quando eu falo start, gente, eu falo... Pra mim, o start é tipo, tô entrando na área, vamos ver o que vai dar, né? Você já atender lá na casa da mãe, da tia, do vizinho, na garagem, ou começar a prestar serviço. Mas hoje vocês já são empreendedoras. A partir do momento que você já contrata uma pessoa, você já tá ali contribuindo socialmente, né? Enfim, gerando empregos. Hoje, qual é o desafio de vocês nessa fase do negócio de vocês? Porque crescer, gente, crescer todo mundo quer, né? Mas os desafios do crescimento, ele vai aparecer. Empreender em si já é um desafio enorme, né? A gente tá ali sempre sempre
estudando, né? Então, empreender, gente, é um desafio enorme, porque a gente sempre tem que estar à frente ali, a gente sempre tem que estar buscando. Aguentando o rojão, né? Que Aguentando, cada fase... porque tudo é a gente ali, entendeu? Porque como a gente é a líder da empresa, então a gente sempre tem que estar ali, buscando melhorias, né? Estudando e sempre investindo, Sim, sim. né? Eu digo que é um jogo, né? Cada dia é uma nova fase Uma que a gente nova. vai passando. Cada dia a gente E tá quando a ali. gente tá contratando, a diferença, eu até comparo com um jogo de xadrez, né? Porque é um jogo, né? Só que é um jogo de pessoas. Isso. E quando, imagina aqui um tabuleiro, um jogo de xadrez. Eu pego essa peça aqui, eu digo, fica aqui. Porque aí eu vou bolar uma estratégia para talvez depois trazer ela para cá, e aí tentar ganhar o jogo e me destacar, e enfim. Mas quando a gente tá jogando com pessoas é diferente. Por quê? Isso. Eu vou pegar aqui a Dai e eu quero que ela se desenvolva em tal coisa, ou que ela desenvolva uma habilidade, ou que ela comece a executar tal função. Aí eu tenho que passar isso para a Dai, desenvolver ela, né? Treinar ela, convencer a Dai de que aquele... Sabe? Existem os questionamentos, existem as resistências. Então, eu acredito que é desafiador quando a gente começa a contratar, porque a gente está lidando com pessoas, né? Então, Isso. vem também Um desafio enorme, sim, né? o desafio Lidar com pessoas, e né? também o desafio de nos Treinar. desenvolvermos enquanto líderes, para poder saber liderar da forma correta. Então, hoje, essa parte da liderança de vocês, como tem sido? É o que a gente falou, o que a gente conversou na nossa última reunião, né? Sobre pessoas, né? Então, para mim, é desafiador, porque cada colaborador que chega, ele tem uma personalidade diferente. Então, a forma como eu falo com a Nayane não é a mesma que eu falo com a Paula. E a gente, como líder, a gente tem que entender qual a melhor forma de você tratar aquele colaborador para que ele exerça, além da função que ele está comprometido a fazer, você consiga enxergar nele a essência dele, o que ele gosta de fazer, né? Por exemplo, meu último colaborador que eu contratei, eu contratei ele para fazer uma determinada função, passei todo o treinamento, mas eu vi que ele estava feliz por ele estar ali, mas não era algo que fervia lá dentro. Aí eu cheguei para ele e conversei. Vamos lá, vamos conversar. Me diz aí realmente o que é aquela coisa que tu gosta de fazer que toca teu coração. Então, hoje ele está em outra função e ele está muito mais feliz. Então, assim, é uma pesquisa, né? todo dia, você analisar o comportamento. A liderança é um desenvolvimento de capacidade, desenvolvimento. né? Porque a gente tende com a ignorância, né? Enquanto líderes ignorantes, nós tendemos a terceirizar a nossa responsabilidade enquanto líder. Fazendo com que o colaborador ele se sinta incapaz, se sinta inútil, quando a incapacidade de análise, a incapacidade de saber delegar, a incapacidade de saber recrutar, a incapacidade de saber colocá-lo na função certa é nossa e não dele. Sim, com certeza. Então, bem desafiador. Bem desafiador. E hoje, quanto mais eu estudo sobre liderança, quanto mais eu busco... Hoje eu até fiz uma postagem e eu olhei de caramba, eu já tô com 9 pessoas só no comercial da empresa. Só no comercial da empresa eu estou com 9 pessoas. Eu não tô falando de quem faz procedimento, eu tô falando do comercial, que envolve o marketing, que tá lá dentro da minha central de atendimento, que envolve o gestor, que envolve as vendas, né? Enfim, eu olhei assim, caramba, olha, sinceramente. Sinceramente. É uma responsabilidade. É muito desafiador. Então, né? É uma responsabilidade, porque cada um ali tem um jeito, cada um tem um perfil, então... personalidade, Exatamente. Né? E aí, quanto mais você contrata, mais necessidade você tem de estudar, mais necessidade você tem de se desenvolver, porque senão a tua empresa vai parar. Vai parar. A gente quer tanto crescer, mas muitas pessoas não se preparam e não se desenvolvem nesse processo de crescimento. E aí você começa a se ver ali num caos, vários problemas diários, do qual você não está preparado para lidar com isso. Gente, estou amando o papo. Estou aqui já vendo que já estamos chegando já no final. Já, mulher, olha aqui.
Gente, Papo tão bom, Já né? A passou, gente já vai está aqui, passando. tudo. você quer praticamente da nossa 15 sala. minutos que a gente tava Não, é porque quando a gente tá conversando, a gente não percebe, Não né? percebe, verdade. A hora passando. Mas assim, eu tenho certeza que foi um papo muito gostoso, muito Sim, enriquecedor. Sim. E eu quero muito finalizar esse episódio. Vocês trazendo uma mensagem, né? Trazendo um incentivo para quem está na área, para quem está começando, ou para aquela pessoa que está pensando em desistir, porque todo, né, não, gente, tem agora tempos, né, que a gente está assim passando por um caos, um desafio, e as pessoas pensam que isso é só no começo, né? Ah, E não é é. não, né? A cada nova fase. Cada nova fase E a É um gente novo tá ali desafio. enfrentando, né? enfrentando um desafio. E aí tem horas que a gente diz assim, poxa, eu queria tanto crescer, mas tá dando trabalho pra caramba. Ah, mas é nessa fase que a gente aprende. É, né? exatamente. Eu digo que a gente só vai parar de ter problemas quando a gente morrer, né? Então, assim, é melhor a gente optar pelo amadurecimento, né? Amadurecer e ser mais resistência, né? Porque quanto mais você amadurece, mais resistente você fica. E aí você Isso consegue é bom, né, Paula? enfrentar Isso é como outros ela falou, desafios. em questão dos erros ali, a gente errar. E é bom porque a gente sabe que a gente errou e a gente vai tentando, né, melhorar. Então, isso é muito bom, essa resistência, né? A gente não desistir, né? Sim, sim. Qual é a Nossa, mensagem, uma mensagem profunda Ai, eu vi. pra vocês deixarem pros nossos... A Só mensagem. ir lá nos meus stories, lá no destaque, eu vou dar uma mensagem Oh. profunda. Dai, eu quero que tu fale do a teu mensagem. curso aqui, convidando o pessoal Sim, também, né? Teu curso de dar vamos. Experiencing. Sim, a gente já está montando aí uma nova turma, né? Então, é um curso muito maravilhoso, né? Não é porque eu estou aqui que é maravilhoso. Inclusive, eu vou participar do próximo. Eita, agora eu vou ter que aumentar o ticket. Eita, Dai, o que é isso, gente? Não. Para as alunas te ter lá. Ah, eu pensei que era pra pagar. Eita. Ai, Tem que Dai. aumentar o ticket, né? Ai, gente, eu vou participar da próxima. Assim, o que eu percebo muito em muitos profissionais é que eles querem ter clientes, mas Não, eles amiga, não mas têm... eu vou participar como aluna, tá? Não é participar, Olha não. aí, Eu vou viu? sentar, amor, pra Olha aprender aí, com viu? você. Tu não tá entendendo. Senhor, Não, que eu vou sentar. responsabilidade. É o que eu amiga. vejo muito, assim, são pessoas que elas não conseguem entender o que é o negócio, né? Então, hoje, assim, como tem uma concorrência muito acirrada, tem muita gente fazendo do mesmo, você precisa ter o seu diferencial, né? Então, no nosso curso The Experience, ele é um curso mais voltado para a gente identificar o profissional que está ali aprendendo e criar uma estratégia de acordo com a imagem que ele tem, com a imagem que ele quer passar, qual o tipo de cliente que ele vai atingir e de qual forma ele vai conseguir fidelizar esse cliente, né? Então, a gente tem que entender que até a forma como o cliente chega até você, como ele permanece, como ele é tratado, como que você trata ele depois, qual que é o tipo de mensagem que tu vai passar para o teu cliente depois que ele sair para que ele volte de novo. Então, como é algo bem personalizado, a gente criou um método que vai fazer com que cada aluna faça na prática ali o seu diferencial para a gente montar algo estratégico para que ele atinja o público certo, né? E quando a gente fala de público certo, como você vai conversar com o seu cliente na hora que ele chega, né? Porque, por exemplo, tem cliente que gosta de ler uma mensagem, mas tem outro, você perde o cliente por você não mandar um áudio para ele porque ele está querendo um áudio. Então, tudo isso é uma questão de você saber conversar com o cliente, fazer com que a experiência dele seja diferente, né? Então, o The Experience é isso. Além da experiência que a gente vai ensinar como cativar o cliente utilizando os métodos sensoriais, experienciais, também a gente vai criar estratégias de vendas e fidelização de cliente. Então, é maravilhoso, né? Perfeito. Gente, E a mensagem, eu olhei, né? eu acompanhei o bastidor nos stories, né? Sim. Daí mostrou tudo. Eu digo, gente, não, a próxima turma eu tenho tenho que estar presente. Eu tenho A certeza. turma já tá cheia, porque O é quê? tu, é o Andrei, é o Ailton. Meu Olha só os meus alunos. Deus, mas amiga, tem coisa melhor do que os nossos amigos valorizarem o nosso trabalho.
Não tem. Ó, não tem mais vaga, viu? Já foram preenchidas. Não, Só tava tem a que vaga da colocar Paula. o banquinho, tem que colocar o banquinho. E, Imagina, tipo, como deixa eu só, imagina vocês aí como aluno sentado no lado da Paula, gente. por Ô, gente, mas que honra, que elogio. Paula. E como a Paula até falou, né? Com a mensagem que a gente passa, né? Nesse momento agora para as pessoas que estão iniciando, né? E até então quem não está iniciando. E o que eu tenho que falar é que não desiste, para nunca desistir, apesar dos desafios. E também comece agora. Porque muitas pessoas, às vezes, dizem, eu não vou começar porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, e eu só vou começar quando eu estiver com o meu espaço assim e assim. E a mensagem que eu quero passar, que eu quero falar, comece agora, comece com o que você tem. Porque basta começar que você vai chegar onde você deseja. Exatamente. Perfeito. Muito bem. Registradíssima. E Dai, deixa tua mensagem a minha maravilhosa. mensagem hoje, que pra mim fez todo sentido quando eu comecei, era eu ter visão, né? Eu saber onde eu queria chegar. Então, sempre que eu passava por uma dificuldade, que eu olhava pra trás e via da onde que eu vim e onde que eu tô hoje, aí isso me motivava a buscar ainda mais. Então, assim, difícil é pra todo mundo, mas tem aquela frase, escolha seu difícil. Né? Ou você vai continuar ali estagnado, ou então você vai trilhar um caminho difícil para chegar realmente onde você quer, porque dificuldade todo mundo passa. Exato. Né? Por isso Então, que vem a importância de não desistir, né? De sim. persistir ali, né? Então, assim, para mim foi muito... eu comecei em 2017, para mim foi muito difícil, foi muito sofrido. 6 anos, né? 6 anos, Paula já estava no mercado. Então, para ela foi muito difícil. Talvez a dificuldade que eu estava passando naquele momento, para ela não era a mesma coisa. Sim. Então, dificuldade todo mundo tem. Hoje, mesmo você com uma grande empresária hoje referência, você tem dificuldade Com hoje. certeza. Então, assim, não... Muitas. E eu digo que cada fase, ela É uma nova fase. É uma nova fase. E é muito provável que se eu tivesse... A Paula lá de 10 anos atrás não teria a coragem, não teria a sabedoria, não teria inteligência emocional suficiente para enfrentar os desafios que eu estou enfrentando hoje. Então, isso é respeitar realmente cada etapa da tua jornada. Ou seja, quem está no começo não suporta o que quem está lá no topo está suportando, entende? Então, essa jornada é uma preparação para grandes desafios que você vai enfrentar lá na frente. Até porque a gente não constrói uma casa pelo telhado, né? Tem que começar desaba, pequeno, né? Sim, então assim, começar... a gente começa pequeno. E assim, cada dia é uma nova fase. É uma nova fase. E o que eu vejo muito dessa geração que está iniciando, eles são muito imediatistas. Então, se o negócio deles não bombar com 3 meses, já quer desistir. E não é gente, assim, né? E algo muito importante também para ser falado é porque, querendo ou não, quando a gente tem uma certa posição nas redes sociais, a gente tem sim uma responsabilidade, Sim, né, com o que a gente está comunicando com o outro. Por quê? As pessoas também vendem um sucesso muito rápido. Então, quem está começando, olha aquilo ali e diz assim, meu Deus, eu quero também esse resultado em 3 meses, em 6 meses. E ainda mais nessa era digital, as pessoas pegam e falam assim, eu fiz R$1 milhão em uma semana. Mas, ok, ele fez R$1 milhão em uma semana. Só que ele está anulando naquele momento, talvez os 5 anos que não deram certo. Talvez os 10 anos que não deram certo. Ele mais entende? aprendeu, Ele está né? focando só nos 6 dias, nos 7 dias, ou sei lá, nos meses que ele conseguiu fazer aquele 1 milhão. Mas não anula todos os outros anos de tentativas que não tiveram sucesso. E aí, quem olha isso agora se cobra. Fica se comparando. Eu quero esse resultado, eu quero. Nossa, então eu sou um problema, eu sou um fracasso, eu não vou conseguir. Sim. E não é assim. Não tem inteligência emocional. Exatamente, né? exatamente. Isso E é hoje só o que inteligência tem, emocional. né? E isso tem bastante hoje nas redes sociais, né? Essa visão assim, né? E muitas pessoas ficam mesmo se cobrando bastante, né?
Eu tiro por mim mesma. Eu me destaquei, eu já tenho o quê? No mercado, eu tô com 10 anos no mercado. Mas que eu vim me destacar mesmo, só tem 3 anos. Sim. Que eu vim me destacar, que eu vim ser reconhecida, né? Que as pessoas souberam quem é Nayane Santana. Então, isso tudo tem uma construção ali por trás. E daí, muitas pessoas, como a Paula falou, que estão iniciando, já querem chegar aonde eu estou. E não é assim, né? Tudo tem uma construção, tem uma disposição. Isso, porque não é o que eu vejo fácil, também né? hoje, as pessoas querendo comprar a fórmula mágica. Por exemplo, Dai tá vendendo curso, então eu quero que a Dai me entregue em um único curso toda a Isso. experiência dela de 10 anos, que eu apliquei em um dia e eu tenho o mesmo resultado que ela. Entendeu? Então, não existe essa fórmula mágica. Existe um caminho e tem que ter a disposição. Porque só o fato também de você ter condições financeiras não vai mudar o teu jogo. Isso. Porque pode ser também que você chegue em um determinado patamar do teu negócio que você tenha como investir, que você acha assim, eu tenho 3 mil reais aqui para me pagar para a Paula, para ela me ensinar algo, aí você vai me pagar. Mas só o fato de você me pagar não vai te trazer resultado. Então, é sobre o seu financeiro e sobre a sua disposição de aplicar aquilo que realmente está sendo ensinado. Porque não tem como se transferir resultado. Sucesso não se transfere. Sucesso se conquista. Isso, Paula, Ponto. verdade. Então, a gente sempre tem que estar ali, ó. Tem que querer, tem que investir, mas tem que querer também estar à frente, né? E eu tenho isso muito comigo. Eu sempre tô ali à frente. Sempre que eu possa, eu tô ali, ó, agarrando as oportunidades, né? Exatamente. A gente tem que agarrar as oportunidades. Até porque se tiver eu e a Nayane hoje fazendo uma mentoria com a Paula, pode ser que a Nayane se destaque muito bem. E eu aprendi a mesma coisa, mas não. Deixa pra hoje depois, não, né? deixa pra depois. Ou então, ela tem sorte porque ela tem assim, assim, assim. E não é sobre isso, né? A gente aprende a mesma coisa. É a forma como você internaliza aquilo que você aprendeu. Porque não adianta tu ler 10 livros e tu não praticar nem a metade de um, né? Então, é sobre isso. E o que eu venho aprendendo cada dia, né? Todos os dias a gente aprende algo novo, a gente coloca em prática, a gente testa. Então, uma forma como você aprendeu algo hoje, se tu não testar e validar, pode ser que não dê certo, né? Deu certo para ela, mas não deu certo para mim. Exatamente. E o que a Paula falou sobre essas promessas, eu fico olhando, fico analisando. Gente, as pessoas entram, por exemplo, a gente que dá curso de micro, a gente vê aluno que no outro dia ele já quer fazer a sobrancelha igual a Paula faz, que está 10 anos fazendo aquilo. Não é assim. Exatamente. Tem que respeitar o processo. É uma cobrança muito grande, né? Então, pessoal, tenham mais paciência. Agora eu vou concluir com a minha Tenham mais paciência com vocês. Tenham mais paciência na jornada de vocês, né? O que é teu e vai acontecer. Verdade. Se você acredita nisso, vai acontecer. Basta você não desistir. Realmente é clichê isso, mas a comparação destrói com qualquer pessoa. Você perde o foco dos seus objetivos, você começa a ser uma pessoa que você não é, porque você começa a absorver demais o outro e internalizar o outro para si e fazer com que o outro, né, comece... não tem o seu eu já não existe mais, Sim, né? não tem É o outro que você está replicando. Não tem Você tenta ser você mesmo, né? Exatamente. Todos os dias. Tenha paciência com o processo de vocês. Gente, a câmera para cá, Jesus. Oh, meu Deus. Tenha paciência com o processo de vocês, né? Ninguém ficar rico, milionário de uma hora para outra. Pode ser até que tenha ficado. Parabéns. Se quiser me ensinar também, tô aceitando. Tô brincando. Mas façam, todo dia, faça um pouquinho para conquistar os sonhos de vocês, né? Verdade. Não se apeguem só ao resultado final de alguém. Olhe para a história. Se você tem alguém que você realmente admira, que você realmente gosta, que você acredita naquilo que a pessoa fala, que a pessoa comunica para você, experimenta.
pesquisar um pouco mais a fundo sobre aquela pessoa para que você entenda a real jornada dela, o quanto foi desafiador. E você vai olhar para você e você vai ter um pouquinho mais de paciência e um pouco mais de empatia com você. Muito se fala sobre empatia com o outro, mas pouco se fala de empatia com nós mesmos, nós né? mesmos. Sim, Com a verdade. gente mesmo, para que a gente possa continuar a trilhar o nosso caminho e não desistir dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Até porque também, para você chegar no topo, você tem que estar preparado. Preparado. Preparadíssimas. Isso, preparadíssimo. Então, as pessoas, elas querem ganhar muito dinheiro, mas elas não estão preparadas. Não sabem nem o que é uma planilha financeira, não sabem de contabilidade, né? não sabem de administração. Não tem inteligência emocional para vivenciar aquilo. Então, tudo é um Verdade. processo, né? Então, hoje você está vivendo coisas extraordinárias na sua vida, mas Eu talvez percebo que há anos atrás eu não estava preparada para receber. tu não estava preparada. Até agradeço, Senhor, por ter segurado a minha bênção. Verdade sejam ditas, gente. Isso é verdade. Imagina- Senão eu tinha estragado com tudo. A gente Tinha? precisa estar preparado. E as nossas dificuldades, os nossos erros, o aprendizado diariamente, ele tá te preparando para algo maior. Então, se tá difícil hoje, veja como uma preparação. Exato, Veja exato. que É é um processo uma ali, né? moldura, tu tá te moldando. Então, tipo, se eu não tivesse passado por tantas dificuldades, talvez eu não valorizava o que eu tenho hoje, né? É verdade. Perfeito. Meninas, profissionais, Oh, empresárias. gente, queria ficar Obrigada, mais. tá, pelo bate-papo. Vocês foram maravilhosas, incríveis. Tenho certeza que esse episódio vai ser um sucesso. Sim. Beijo. E até o próximo episódio, né, gente? Ó. Tchau, Até o tchau próximo pra vocês. episódio. Tchau, tchau. Tchau.